Fala pessoal, beleza? Nessa aula eu vou te mostrar como você pode implementar a profundidade nos seus jogos 2D através do Custom Axis. E também eu vou te mostrar como o seu personagem vai fazer parte também disso tudo, das camadas, porque o Custom Axis resolve a parte das decorações da sua cena. Mas se você tem um personagem que tem muitas camadas, porque ele precisa, então, como você pode fazer para aliar o seu personagem em multicamadas no Custom Nexus, beleza? Então vamos lá. Bom, aqui nós temos uma cena que já foi reaproveitada de um vídeo que eu fiz que era recriando a movimentação do jogo Dandara. Nós temos aqui alguns itens, que são os itens da cena, uma cena 2D. Por enquanto a cena não tem profundidade. O que seria essa profundidade? Seria, se o meu jogador tiver nessa parte aqui superior ou acima do pivô desse tronco de árvore, eu quero que ele fique atrás desse tronco. E a mesma coisa para a espada e para esses outros pilares aqui que estão no campo. Então como que a gente resolve isso? A primeira coisa é você mexer no Custom Nexus. Então vamos lá. Você precisa vir em Editar, Edit e Project Settings. Configurações do projeto. Beleza. Agora aqui você está vendo aqui a janela das configurações do seu projeto. Você vira aqui em Graphics e em Transparency Sort Mode, o modo de transparência. Tá? Ele pode vir aqui em Default, Perspectiva Ortográfica e tem o Custom Nexus. Você vai setar em eixos customizados. A partir de agora você que decide como vai ser o modo de renderização de profundidade do seu jogo. Eixo Z para jogos 3D. Eu vou zerar e colocar em 1 o eixo Y. Tá? Trazer o 1 que estava no Z e coloquei em Y. Então é isso. Custom Nexus setado e 1 em Y. Tá? Agora o que mudou na nossa cena? Certo? Se eu vier aqui, olha só, e trazer a árvore para cima dos pilares, a gente consegue já ver algumas coisas aqui surtindo efeito, mas ainda está de uma forma errada, tá? A gente precisa fazer mais alguns ajustes. O Custom Nexus é exatamente isso. Ele vai fazer com que, a partir da posição do pivô do seu item, ele consiga dar profundidade, consiga colocar em uma ordem de renderização à frente ou atrás de algum outro objeto. Então, por exemplo, se o meu objeto está aqui acima do objeto do tronco de árvore, a renderização, a ordem de renderização é renderizar o que está no fundo primeiro para depois renderizar o que está aqui na frente. Então é exatamente isso que acontece. Tá? Então o que a gente precisa fazer para isso aqui funcionar de verdade? Quando a gente entra aqui no modo de visualização por sprite, a gente consegue ver o pivô do item. É por esse pivô que os eixos funcionam. Tá? Os eixos aqui de profundidade no caso. Né? O que a gente precisa fazer? Você vai vir nas texturas dos seus objetos. Eu vou selecionar já aqui os 3 objetos que estão aqui na minha cena. E no lado direito, tá, no Inspector, em Pivô de Center, eu vou colocar para Bottom. E vou dar um Apply. Você consegue fazer isso também pelos cortes, caso a sua textura tenha vários cortes que vão originar vários sprites. Lembra daquela aula que eu já passei aqui no canal, que é como você deve fazer para estruturar um personagem? E a gente vai utilizar daqueles conhecimentos, que seria o quê? Quais conhecimentos? Do pivô na parte inferior dos objetos. Tá? Isso que é muito importante. O pivô agora está na parte inferior. Tá? Nesse caso, a gente pode muito bem também customizar onde o pivô vai ficar. Tá? Lá a partir da sua imagem. E trazer ele um pouquinho mais para cima, aqui dependendo da imagem, porque essa aqui a gente tem uma transparência na parte de baixo. Mas tudo bem, tá? Já está ótimo dessa forma. Vou trazer as imagens aqui para baixo. Agora, o que vai acontecer? Eu vou pegar a espada. A gente pode ver que o pivô dela aqui está na parte de baixo dela. Essa bolinha azul. Vou trazer ela para trás da árvore. Não funciona ainda da forma que a gente está querendo. Somente a partir do centro para cima. Por quê? Por mais que a gente tenha modificado no corte,
tá? Na própria imagem, na verdade, os eixos. Aqui os sprite renderers também tem um sprite sort point, que ele está em center. A gente vai colocar como pivô, para que ele possa trazer lá as informações da textura aqui para o sprite renderer. A partir de agora, quando a gente trazer aqui o objeto, essa espada por detrás desse tronco de árvore, a gente vai ver os Custom Nexus funcionando já perfeitamente. A gente pode fazer isso em todos os objetos que vai funcionar. Lembrando que esse cálculo é a partir do pivô, tá? Então, ou seja, os pés, a partir dos pés dos itens. Por isso que é muito importante a gente deixar o pivô nos pés de todos os itens, pelo menos, certamente nos pés do personagem, tá? Para que esse efeito funcione corretamente. Beleza, está funcionando para os itens estáticos de jogo. Mas agora eu quero que funcione para o meu personagem. Será que isso vai funcionar? Olha só, não funciona. Por mais que esteja o centro do meu personagem nos pés, a gente pode ver que é um Game Object vazio. Esse Game Object vazio ele não tem nenhum tipo de render, que é um componente para renderizar texturas, imagens na nossa cena. Nós temos o corpo, que está dividido em 4 partes. É agora que a parte importante da aula. Por quê? Porque o Custom Nexus já está cheio de vídeo na internet te mostrando a fazer isso. Porém, talvez você não saiba que quando você adiciona o seu personagem no campo, ele não vai aderir a esse Custom Nexus, a menos que ele seja um sprite sheet, por exemplo. Ou seja, uma imagem que está passando frames e não um personagem que ele tem um corpo desmembrado igual a esse daqui, esse meu personagem aqui que eu criei. Na maioria das vezes você vai ter um personagem dessa forma sim, tá? Para fazer animações e tudo mais. Mas ele não funciona. A gente pode ver que os objetos que são os itens do cenário, que eles estão funcionando, todos eles têm um sorting layer no layer default e todos eles estão no order in layer 1. Todos eles, ou seja, a Unity faz o seguinte cálculo. Se todos estão no mesmo sorting layer e no mesmo order in layer, então eles estão aptos a participarem desse cálculo de profundidade. Então todos precisam, é necessário que eles estejam dessa forma, para que o cálculo de altura em Y funcione para os itens. Então todos estão dessa forma. Então todos precisam estar. Só que o nosso jogador, ele é criado com layers, ou seja, nós precisamos deixar uma camada acima da outra, para que o braço apareça, para que a cabeça apareça, não fique por detrás do corpo do personagem. Mesma coisa para os braços e outros acessórios que eventualmente o seu personagem vai ter. Então como que a gente resolve esse problema? O player, ele é um objeto raiz, um objeto vazio. Eu vou adicionar nele um componente que é o sorting group. Tá? Você vai escrever add component, você vai clicar no botão add component e escrever sorting group. Você vai ver que existe o componente e esse componente vai fazer o quê? De uma forma muito resumida ele vai desconsiderar as camadas internas de todos os seus objetos que estão como filhos, ou seja, de todas as partes do corpo, e vai considerar somente esse layer que está aqui no sorting group. Beleza. Então vou deixar ele default layer 1, igual a todos os outros nossos objetos em cena. A partir desse momento, eu vou andar com o jogador agora. Você pode ver que ele está agora aderindo ao cálculo dos Custom Nexus. Perfeitamente. Mas agora você pode ver que, por mais que eu tenha colocado o componente Sorting Group e o Sorting Layer Default e o Order Layer em 1 e tudo funcionar perfeitamente, a gente consegue agora ter liberdade aqui dentro do nosso personagem em organizar os níveis, tá? As camadas. Então aqui você pode utilizar as camadas para criar o seu personagem com dezenas de camadas. Só que não vai afetar agora no cálculo do Custom Nexus, porque esse Sorting Group ele pega todas as camadas que estão dentro desse objeto raiz que é o player e informa para a Unity que tudo isso é o layer 0. Por mais que a gente ainda consiga estabelecer essas camadas internamente no nosso personagem. Então é isso, pessoal. Essa aqui é uma aula interessante, apesar do Custom Nexus já ser um assunto bastante debatido
para criar jogos 2D com profundidade, mas existe agora essa questão aqui do sorting grouping, tá? Esse sorting group aqui vai te facilitar bastante a vida em criar objetos complexos, que tenham objetos filhos com vários tipos de camadas diferentes, beleza? Então deixa o seu like nesse vídeo, compartilha nos grupos e te espero numa próxima aula. Até!